E as teorias de Encanto continuam porque a gente ainda tem muita coisa pra desvendar desse filme. Semana retrasada eu expliquei pra vocês o final de Encanto e também teorizei sobre qual que poderia ser o poder da Mirabel. Se você ainda não assistiu, clique aqui nos cards e vai lá assistir. Nessa família, a magia é constante. E hoje a gente vai ainda mais longe porque eu vou complementar ainda mais a nossa teoria passada e hoje a gente vai teorizar sobre o avô da Mirabel, o Pedro Madrigal. Hoje a gente vai entender de vez o poder dele, descobrir o que nele fez a magia da família Madrigal nascer e entender ainda mais a relação do filme com as borboletas amarelas. Então vem comigo que hoje a gente tem mais outra teoria que promete demais, então fica por aí e roda a vinheta. Oi pessoas e velas mágicas, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dear Made e mais uma mega teoria de Encanto aqui pra vocês, que eu tô viciada nesse filme e eu só quero falar desse filme. Então se preparem pra gente ter um monte de vídeo de Encanto daqui pra frente. Então antes de começar, não esqueça do seu like pra valorizar aqui meu trabalho, de fazer esse monte de pesquisa legal e trazer várias teorias pra vocês. Então deixa o seu like pra valorizar isso e também não esquece de se inscrever e ativar o sininho se você caiu aqui de paraquedas, pra não perder nenhum futuro vídeo de Encanto, que ainda vem muita bomba e muita teoria. E a nossa pergunta de hoje é: qual que é o nome dos seus avós? Me conta aqui de baixo, bora começar aqui o nosso vídeo. Uou! Que fique claro, a abuela manda aqui. No nosso vídeo passado eu teorizei bastante sobre o possível poder da Mirabel e hoje a gente vai se aprofundar ainda mais nessa teoria que eu iniciei no vídeo passado e entender como e por que tudo se iniciou com o avô dela, o Pedro Madrigal. E para começar a gente precisa entender um pouco melhor a história de amor entre a Alma e o Pedro Madrigal, que são os avós da Mirabel, e entender melhor a origem dos poderes da família Madrigal. Porque no filme a gente tem um flashback super emocionante onde mostra toda a história dos dois, desde quando eles se conheceram até o dia que o Pedro se sacrificou para proteger e salvar a sua família. E a gente percebe que a Alma e o Pedro se conheceram durante um festival, uma festa da cidade. A gente vê aqui várias bandeirinhas penduradas e a gente percebe que todo mundo tá segurando velas, como se fosse uma procissão, alguma coisa assim. A Alma então sobe num poste para ela poder ver melhor, já que tava cheio de pessoas. E é nesse momento que passa uma borboleta amarela perto dela e voa até o Pedro. E é por causa dessa borboleta que ele vê e encontra a Alma, fazendo eles trocarem olhares pela primeira vez. Então guarda aí essa borboleta amarela na cabeça, que aqui ela vai ser mais uma vez super importante. E no nosso vídeo de hoje ela vai ganhar ainda mais significados do que ela já tinha ganhado no nosso vídeo anterior. Bom, como a gente viu, foi por causa dessa borboleta amarela que a Alma e o Pedro se conheceram. Então essa borboleta é o símbolo do amor dos dois. Cena mais fofinha assim, gente. No cinema, nessa parte eu já tava assim, ó, só lágrimas. Mas, gente, não só isso, não só essa borboleta, mas todo o festival onde a Alma e o Pedro se conheceram é um festival rodeado e temático de borboletas. A gente pode ver aqui nas bandeirinhas que são de borboletas e aqui mais de pertinho. Então, realmente, as borboletas é um símbolo enorme do amor dos dois. Então, depois deles terem tido esse encontro mágico e super especial, parece que ali mesmo, durante a festa, eles passaram a noite toda juntos comendo, conversando e se conhecendo melhor, e pela carinha deles foi amor e conexão à primeira vista, e eles pareciam ter muita coisa em comum. Dos oruguitas enamoradas. Não demorou então para eles se casarem. Ali na cerimônia a gente percebe que tem poucas pessoas, que infelizmente não dá pra gente ver muito o rosto delas e não dá pra gente identificar quem seria, por exemplo, os pais do casal e que poderiam ser os bisavós da Mirabel, já que todo mundo ali na cerimônia parece bem jovem. E isso me fez pensar aqui numa segunda teoria, ó. Teoria de brinde pra vocês. Porque eu acho que tanto a Alma quanto o Pedro são órfãos. E talvez foi por isso que eles tiveram essa conexão tão forte um com o outro, porque eles finalmente encontraram uma família um no outro. E talvez é justamente
justamente por isso que a família é muito importante para a Abuela. Possivelmente o maior sonho dela era ter uma família, já que quando ela era mais jovem, ela não teve uma. E é por isso que a gente não vê ninguém mais velho na cerimônia dos dois, eles não tinham pais. Faz muito sentido, né? Mas voltando aqui pro nosso casório, a gente percebe o quanto que os dois são felizes e super apaixonados um pelo outro. Y madrugadas llenas de hambre. E nessa fotinha fofa, a gente percebe que a Alma já estava segurando uma vela bem parecida com a vela que carregaria a magia da família Madrigal, além do Pedro ter no peito uma flor de jasmim-manga. Tá, gente? E é aqui que a nossa teoria começa a ganhar forma, porque o significado da flor jasmim-manga vai te arrepiar, porque quando eu pesquisei e li o significado dela, eu fiquei toda arrepiada. E quem assistiu o nosso vídeo anterior sobre a Mirabel vai se arrepiar ainda mais. Porque as flores de jasmim-manga podem brotar e florescer mesmo sem raízes. Você pode arrancar elas da terra e elas vão continuar brotando e florescendo super bonitas. E por isso elas têm o significado de imortalidade da alma. Guarda isso na cabeça que, ó, depois vai... Uou! Vai pipocar tudo. Porque continuando aqui, depois da ceninha do casamento, a gente tem uma cena super fofa da Alma revelando pro Pedro de que ela tava grávida. E ela toda fofa recortou os bonequinhos, só que quando Pedro descobriu que eram trigêmeos, ele tombou pra trás. Que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo. Ah não, gente, é o casal Disney que menos apareceu assim nas telas, mas foi o que mais derreteu meu coração todinho. A Disney podia muito fazer um spin-off assim mostrando a vida dos dois, porque a gente é um casal muito fofo. Esse pouquinho que a gente já vê dos dois, a gente já fica encantado. Precisamos de um spin-off de Pedro e Alma, sim. E só nesse pouquinho que a gente viu do Pedro, a gente viu o quanto que ele amava a Alma e a sua família e o quanto que ele era uma pessoa muito especial. Então não demora para os trigêmeos nascerem. Nesse momentinho, possivelmente, a gente tem a primeira vez que o Pedro viu seus filhos, o Bruno, a Peppa e a Julieta. E mais uma vez a gente percebe todo o amor que ele tem pela sua família. Porém, naquela noite, tudo ia mudar para o Pedro e para a Alma. O vilarejo onde os dois moravam começou a ser invadido por cavalheiros que estavam queimando e espalhando terror pela vila, e o casal não teve outra opção a não ser fugir. Mientras se abrazan con sentimiento. Assim a Alma e o Pedro se despedem do seu lar, e eles pegam a única coisa que importa para eles, que são seus filhos. Junto com o restante da cidade, eles começam a fugir mata dentro, enquanto o vilarejo e o lar deles queimam ao fundo. Porém, os invasores acabam chegando até as pessoas e durante a travessia do rio, eles acabam alcançando a Alma e o Pedro. Naquele momento não tinha o que fazer e não tinha mais para onde fugir. Os invasores pegariam a todos. Então, para proteger a Alma, os seus filhos e todas as pessoas que estavam ali fugindo também, o Pedro resolve se sacrificar para atrasar os invasores. E assim ele se despede daquilo que ele mais amava, a sua família. Ele dá um beijo em cada um dos seus filhos e depois se despede da Alma. E assim ele entra na frente dos invasores, se sacrificando por todos. Hay que partir y construir su propio futuro. E a força do sacrifício do Pedro foi tão forte, junto com a dor da Alma, que uma poderosa magia dourada explodiu, lançando os invasores para longe e fazendo a vela que a Alma estava segurando se transformar e virar uma vela mágica. A vela da Alma, que era uma vela normal, passou a ter um símbolo de borboleta nela. E depois ao fugir e colocar a vela no chão, foi a vela que fez toda a casa mágica da família Madrigal surgir. Então essa foi a origem da magia da família Madrigal. E a minha teoria principal que eu venho falando com vocês é que toda essa magia surgiu por causa do sacrifício do Pedro e por causa de todo esse amor incondicional que ele sentia por sua família. O Pedro é a própria magia de encanto, como eu disse no nosso vídeo anterior. Só que aqui e agora a gente vai expandir ainda mais essa teoria e entender mais sobre o possível poder do Pedro. Porque, como a gente vê em Encanto, as borboletas amarelas é o principal símbolo do filme. E as borboletas estão sempre lá guiando a Mirabel durante a sua jornada. Inclusive, no final do filme, quando a Abuela e a Mirabel se perdoam e se entendem, elas se abraçam e são rodeadas por milhares de borboletas amarelas. E pra mim, essas borboletas são nada mais nada menos do que o Pedro.
Como a gente viu, as borboletas amarelas simbolizam o amor da Alma e do Pedro, já que foi justamente uma borboleta que guiou um até o outro. Eu acredito que seja justamente por isso que as borboletas amarelas viraram o símbolo do Pedro depois que ele partiu. Simboliza ali todo o amor eterno que ele tem pela sua família. A gente já viu sobre isso no nosso vídeo anterior, mas hoje isso do Pedro ser as borboletas amarelas vai ganhar ainda mais força. Porque eu descobri que essas borboletas amarelas são nada mais nada menos do que uma referência ao escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez. E foi um amigo meu que trabalha em uma editora que me contou isso, e depois que eu fui ler sobre e peguei o livro pra ler, gente, tudo começou a fazer muito sentido na minha cabeça e minha cabeça foi pipocando. Então deixa eu pipocar a cabeça de vocês também. Isso porque o Gabriel Garcia Márquez tem um livro chamado 100 Anos de Solidão. E nesse livro tem borboletas amarelas que sempre anunciam a presença de um personagem chamado Maurício Babilônia. As pessoas não precisavam ver que o Maurício estava no lugar, era só ver as borboletas amarelas ali que eles sabiam que o Maurício estava por perto. Ou seja, exatamente aqui como na minha teoria, em que eu digo que as borboletas amarelas indicam a presença e o poder do Pedro. Como se fosse ele ali sempre perto e ao lado da família dele, principalmente enquanto que as borboletas amarelas guiam a Mirabel. Então acho que o tempo todo é o Pedro ali ao lado da família dele. E gente, vou até ler pra vocês aqui um trechinho do livro pra vocês verem o quanto que combina com o Encanto. Presta sua atenção. Foi então que entendeu as borboletas amarelas que precediam as aparições de Maurício Babilônia. Quando Maurício Babilônia começou a persegui-la como um espectro que só ela identificava na multidão, compreendeu que as borboletas amarelas tinham alguma coisa a ver com ele. Maurício Babilônia estava sempre na plateia dos concertos, no cinema, na missa, e ela não necessitava de vê-lo para descobri-lo, porque as borboletas indicavam onde ele estava. E gente, eu tô toda arrepiada porque é exatamente aqui a mesma coisa da minha teoria sobre o Pedro. E talvez aqui, como no livro do Gabriel Garcia Márquez, a abuela talvez já tenha percebido. Ela não precisava ver o Pedro para saber que ele estava por perto. As borboletas indicavam onde ele estava. Inclusive, na foto do Pedro na Casa Madrigal, nós temos ele mais uma vez rodeado de borboletas amarelas. Então isso do livro do Gabriel Garcia Márquez, gente, é o checkmate que faltava aqui na nossa teoria. O Pedro é realmente as borboletas amarelas e elas indicam a presença dele ali perto da sua família. Isso, gente, acaba de deixar Encanto ainda mais emocionante do que já é. Inclusive, Gabriel Garcia Márquez é colombiano, um dos autores mais importantes do século XX e também um dos autores mais traduzidos no mundo todo por causa dos 100 Anos de Solidão. E como Encanto se passa na Colômbia, isso foi sem dúvidas uma homenagem ao autor. E aliás, galera, as borboletas amarelas viraram um símbolo da escrita e do Gabriel Garcia Márquez, ou seja, tá realmente aqui tudo conectado. O Pedro é sim as borboletas, e agora a gente tem o checkmate que faltava pra gente comprovar essa teoria. Isso faz a minha teoria sobre a Mirabel do nosso vídeo passado ter ainda mais significado e ser ainda mais real. Ainda mais que a gente viu que ele casou usando uma flor de jasmim-manga no terno, que significa a imortalidade da alma, ou seja, a alma dele seria imortal e ele sempre estaria ali ao lado da sua família. E todo o amor dele seria imortal e eterno. É isso, gente, eu tô toda arrepiada. Esse era o checkmate que faltava aqui pra nossa teoria, e pra mim não é nem teoria mais, pra mim já é oficial. E claro, as conexões emocionantes não acabam por aqui, porque durante esse flashback do Pedro toca uma música muito linda chamada Dos Oruguitas, que em português significa Duas Pequenas Lagartas. A música foi escrita pelo Lin-Manuel Miranda, compositor de Encanto, especialmente para esse momento. Então ela tem muito significado aqui dentro da história, principalmente relacionada ali do flashback dos dois personagens. A versão em português perdeu bastante o significado, então eu vou pegar a tradução da versão original, que é cantada em espanhol. E ela diz o seguinte, presta atenção. Duas pequenas lagartas apaixonadas. Elas passam suas noites e madrugadas. Cheios de fome, eles continuam caminhando e navegando em um mundo que muda e continua mudando.
Ou seja, esse trechinho já mostra pra gente que as duas lagartas apaixonadas é a Alma e o Pedro Madrigal. Toda essa música fala justamente sobre os dois e o amor dos dois. Duas pequenas lagartas, elas param o tempo enquanto se abraçam com sentimento. Elas continuam crescendo, elas não sabem quando. Elas são inseparáveis e o tempo continua mudando. Gente, lindo demais! E esse trecho mostra pra gente toda a força do amor dos dois, que é até capaz de parar o tempo quando eles se abraçam. Vienen milagros, vienen crisálidas. E o mais forte de tudo, gente, é que depois do sacrifício do Pedro, nessa parte do filme, a música para de cantar duas pequenas lagartas, duas oruguitas, e começa a cantar borboletas, que é mariposas. Ouve só aí o trechinho da música, ó. Ay, mariposas, no se aguanten más. Ou seja, depois do sacrifício do Pedro, eles não são duas lagartas mais, eles se transformaram em borboletas. E é muito curioso porque essa mudança acontece depois do sacrifício do Pedro. Ou seja, ele virou uma borboleta naquele momento, de acordo com a música também, exatamente como aqui na minha teoria. E com tudo isso, a gente pode ver que o Pedro é realmente as borboletas amarelas e ele que tem observado e guiado a sua família esse tempo todo, o que faz a gente voltar aqui para nossa principal pergunta do nosso vídeo de hoje. Qual é o poder do avô da Mirabel? E eu já disse isso pra vocês, mas o poder do Pedro é o poder mais forte de todos. Ele é a origem e a fonte dos poderes de encanto. Ele é a própria magia de encanto. O sacrifício e o amor dele pela família foi tão forte que gerou essa força poderosa que fez a vela da alma ficar cheia de magia e a casa mágica nascer. Mas hoje eu vou ainda mais longe. O Pedro, por ser a fonte dos poderes de milagre, foi ele que deu os dons para os seus filhos. Presta atenção que a sua mente vai pipocar. Presta atenção. Porque antes de se sacrificar, o Pedro dá um beijo na testa de cada um dos seus trigêmeos. E por fim ele se despede da alma tocando a mão dela que estava segurando a vela. Ou seja, tudo que o Pedro tocou antes do seu sacrifício ganhou um dom e ganhou uma magia. Os filhos e a vela na mão da alma, gente. Olha isso! E talvez o Pedro já tinha uma magia, ele já tinha um poder antes do sacrifício. Porque como a gente viu, a conexão dele com as borboletas já era uma coisa forte e real antes do sacrifício. Então talvez ele já tinha essa magia dentro de si, só que com o sacrifício ela explodiu e se intensificou. A gente já viu outros personagens da Disney, do universo Disney, que têm poderes e têm magia. Então talvez o Pedro já tivesse esse poder muito antes disso acontecer. E uma coisa que vocês têm me perguntado bastante nos vídeos é: qual que é o poder da abuela? Bom, foi ela que ajudou a construir. E bom, a abuela não tem nenhum poder, ela não tem nenhum dom. Ela é apenas a portadora da vela do milagre, e o dever dela é proteger aquela vela que é meio como se fosse o coração de encanto. Como a gente viu no filme, quando a vela se apagou foi quando a casa Madrigal se destruiu de vez, então aquela vela é o que sustenta toda a magia da família. Então a abuela não tem um poder, ela só protege o poder. Isso complementa ainda mais aqui a minha teoria de que o Pedro é a origem do poder, porque todos os descendentes dele têm poderes, os filhos dele e os netos dele. Já a abuela, que não tem nenhuma ligação sanguínea com ele, não tem poder nenhum. Ou seja, isso prova pra gente que sim, tudo veio por causa do Pedro. E minha principal teoria é que além do sacrifício, ele já tinha esse poder dentro de si. O sacrifício dele só faz esse poder explodir e se intensificar ainda mais e parar na vela que a abuela estava segurando. Então eu acho que aquela vela que a abuela protege carrega a magia do Pedro. E por isso que as borboletas continuam aparecendo, porque a magia dele ainda vive na vela. Gente, é isso, faz muito sentido. Então o poder do Pedro, além dele ser as borboletas amarelas, é o próprio poder de encanto. E além desse sacrifício, eu acho que ele já tinha essa magia dentro de si, só que o sacrifício só fez ela explodir e se intensificar ainda mais. E é isso, galera! Essa é a minha teoria e tudo que eu acho aqui sobre o Pedro Madrigal. Que pra mim foi um dos maiores mistérios desse filme, que me deixou mais curiosa. Então espero ter trago aqui umas explicações e ter esclarecido algumas coisas pra vocês. E agora, se você não viu a minha
a teoria sobre o poder da Mirabel, vai lá assistir, porque depois desse vídeo, aquela teoria passou a fazer ainda mais sentido. Então se você ainda não viu, vai lá assistir. E eu pretendo logo fazer um vídeo explicando mais sobre a magia de cada um dos madrigals. Eu só tô esperando a Disney revelar mais ceninhas, igual essa do Pedro que ela soltou, ou o filme sair oficialmente no Disney Plus pra eu pegar as ceninhas e deixar o vídeo com mais detalhes. E Encanto chega no Disney Plus no dia 24 de dezembro, então logo teremos muitos vídeos de Encanto por aí. Mas é isso, galera, essa é a minha teoria sobre o Pedro Madrigal, o que eu acho que era um dos maiores mistérios nesse filme. E depois disso, da gente ter descoberto sobre o livro do Gabriel Garcia Marques, era o checkmate que faltava aqui pra gente decidir que sim, o Pedro é as borboletas amarelas. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Não esquece o seu like pra valorizar meu trabalho e fazer essa mega pesquisa pra vocês. Deixe o seu like pra valorizar isso. Se você quer ir de paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os futuros vídeos do canal, que a gente vai ter ainda vários vídeos de Encanto. Então, um beijo pra vocês e tchau!